Ah, minha casa de repouso não está enchendo. Eu devo abaixar o preço para encher ela? Essa é uma pergunta que eu recebo de vez em quando de donos de casa de repouso. E eu sei que saber se você está cobrando certo é sempre uma dor. Porque às vezes você está cobrando de menos, você está lucrando menos do que você poderia. E às vezes cobrando demais, você também pode estar lucrando menos do que você poderia, se você estiver não enchendo a casa por causa disso, se as pessoas estiverem preferindo seus concorrentes por causa disso. Então eu vou te explicar como eu pensaria esse problema. A sua casa de repouso não está enchendo, será que você deve abaixar o preço? Bom, primeiro a gente tem que avaliar qual é o efeito que a gente espera ao abaixar o preço da sua casa de repouso, o preço da sua mensalidade. O efeito que a gente espera, naturalmente, é que você encha a casa mais rápido. Então, as vagas que você tem sobrando vão ser preenchidas e isso vai mais do que compensar a perda de receita da mensalidade mais baixa de algumas camas, tá bom? Como que a gente avalia se isso vai acontecer? Bom, isso só vai acontecer se as pessoas estiverem chegando até você em número suficiente e elas estiverem escolhendo outros por causa do preço. Elas sabem o preço, elas escolhem outros por causa do preço. Se as pessoas não estiverem chegando até você, ou se elas não estiverem, não souberem o seu preço, ou se elas não estiverem escolhendo outros por causa de preço, provavelmente abaixar o preço não vai mudar muito. Mas eu vou te explicar como pensar, como chegar lá. A primeira pergunta que você tem que se fazer, deixa eu ver as minhas notas, é, primeiro, os contatos chegam até você? Isso é um erro muito comum dentre as casas de repouso, mas os contatos não conseguem chegar até eles, até você, até o dono, ou até quem vende, mas geralmente é o dono. Então, o que acontece? Se você tem alguns números disponíveis na internet, no seu site, no Google e no Instagram, em outros lugares, em folhetos por aí, que não caem diretamente para você, é muito possível que esses contatos estão sendo perdidos. Eu já falei com muitas casas em que as pessoas ligam 7 vezes e não conseguem falar com o dono, mas adivinha? Outra casa de repouso, elas ligam uma vez e conseguem falar. Então, esses melhores contatos, esses que ligam, estão prontos para visitar, estão prontos para internar, eles estão chegando para alguém. Às vezes eles não estão chegando para você. Se você está perdendo esses contatos na fonte dessa maneira, não adianta abaixar o preço, porque eles vão seguir chegando primeiro nos concorrentes, internando nos concorrentes antes de sequer conseguir falar com você. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui num card nesse vídeo para te mostrar o que fazer e como saber se você está perdendo contatos dessa maneira. Mas basicamente você tem que saber, se alguém quiser falar comigo em qualquer um dos canais que eu tenho disponíveis, sou eu que respondo? Eu respondo rápido? Ou pode atender um cuidador? Ou pode cair num WhatsApp que eu não vejo? Você tem que garantir que você que responde rápido. Senão, não adianta baixar o preço. Adianta você resolver esse problema. Eu não falei isso ainda nesse vídeo, talvez você saiba de outras. Eu tenho uma agência de marketing digital e comercial exclusivamente de casa de repouso. Então, eu entendo de internet, eu entendo de Google, eu entendo de site, eu entendo de tráfego pago, eu entendo de processo comercial, tudo especificamente para casa de repouso. Eu posso te ajudar com esse processo, se você precisar. Marca uma call comigo no link aqui da descrição. Eu vou por 1 hora conversar com você, eu vou aprender tudo sobre a sua empresa, eu vou avaliar a sua presença digital, eu vou avaliar seus processos e eu vou te dar o meu guia do que você deve fazer daqui para frente. Isso é 100% grátis. Se você quiser, a gente executa para você. Nós somos uma agência, nós somos uma empresa, a gente quer ganhar dinheiro e eu quero ganhar dinheiro com você ganhando também. Se você quiser a minha ajuda, eu executo para você também. De qualquer maneira, vai ser um prazer falar com você de graça na consultoria gratuita e aprender os seus problemas. Vamos lá. Se você já descobriu que os contatos chegam até você, mas eles, por exemplo, chegam e somem, chegam, escutam o preço e somem, você tem que se perguntar algumas coisas antes de só decidir abaixar o preço. A primeira coisa que você tem que se perguntar, eu já falei um pouco disso no ponto anterior, mas é se o seu tempo de resposta está adequado. Por quê? Uma coisa comum que acontece é os contatos falarem com várias casas de repouso de uma vez só. E aí, aquelas que responderem ele vão ter prioridade. Elas vão marcar a visita primeiro, às vezes a pessoa quer visitar na hora, quer visitar no dia seguinte, já quer ir. Às vezes a pessoa só por reciprocidade, segue a conversa só com aquela que falou primeiro, e se ela não der certo, ela fala com o outro. Isso é muito comum. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é: você está respondendo rápido? Ou pode ser que os seus concorrentes estejam respondendo antes de você, se o contato estiver mandando para os dois juntos.
Se você já resolveu isso e você responde rápido, a próxima pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual é o seu preço em relação a casas comparáveis? Então, olha para outras casas que estão próximas de você e que têm um padrão de qualidade parecido com o seu, e é muito importante que você não julgue você pelo que você vê e os outros pelo que você vê. Você tem que ver todas pelo que se vê de fora. Então, olhando o perfil do Google, o Instagram, o site, casas que são parecidas com a sua, como é o seu preço, como é o preço delas. Talvez você tenha que pedir para alguém ligar na casa e dizer que quer internar, porque várias casas não abrem o preço tão facilmente, mas você tem que entender realmente o seu preço está acima ou ele está em linha? Porque se ele estiver em linha, ou se ele estiver até abaixo, as pessoas não estão escolhendo outras casas por causa do preço. E não vai adiantar você abaixar o seu preço. O que você tem que fazer é resolver os outros problemas que estão causando que as pessoas escolham seus concorrentes e não você. Seu preço já é abaixo, não adianta baixar mais. Talvez até adiante, tá? Mas você vai conseguir contatos de muita baixa qualidade que só escolhem por causa de preço, que não estão preocupados com o bem-estar do idoso. Esses são contatos ruins, confia em mim, você não quer eles, ainda mais pelo preço baixo que eles vão estar pagando. E a última coisa que você tem que se perguntar, e isso já é em paralelo com o preço e com o ponto anterior, é como você vende. Quem vende, então, se você tem menos de 60 camas, é você que tem que vender. Você, dono da casa de repouso. Você tem que atender o cliente, você tem que responder o WhatsApp, você tem que puxar ele para ligação. A segunda parte é o como. O como é o seguinte: essa é uma compra extremamente delicada. Essa é uma compra extremamente. É um momento extremamente sensível e delicado do seu cliente. A coisa sensata a se fazer, a coisa que faz sentido é você colocar ele no telefone. Então, a pessoa te mandou um WhatsApp e você tenta marcar uma ligação. Às vezes a pessoa não pode, não quer, tudo bem, conversa no WhatsApp. Se ela está disponível, o ideal é você fazer uma ligação, se possível até por vídeo, para você não só dar as informações técnicas e diretas e objetivas, mas para você também se colocar como ser humano e acolher aquela pessoa. Porque invariavelmente eles pensam como vai ser o tratamento que eles pensam a partir do tratamento que eles recebem, como vai ser o tratamento que o pai ou a mãe dele vão receber e como vai ser o tratamento que ele vai receber se tiver alguma emergência com o pai e com a mãe na casa. E a pessoa pensa isso, então você tem que, se possível, levar para ligação. Então, quem vende e como vende, sempre puxar para ligação. Em resumo disso tudo, o que eu quero te mostrar é, tem vários problemas que podem estar fazendo com que a sua casa não esteja cheia, e esses problemas vão aparecer antes do preço. Se você tentar mudar o preço sem resolver esses problemas antes, você provavelmente não vai conseguir encher a sua casa. E se você resolver esses problemas, não só você vai encher a sua casa rápido, como você vai provavelmente poder subir o seu preço. Porque o que acontece, que muito dono de casa de repouso que não está conseguindo receber os contatos que deveria não entende, é que a demanda por casa de repouso, a demanda por cama no Brasil é muito grande hoje. É muito grande. Tem muitos idosos, não só tem pessoas ficando mais velhas, mas principalmente tem muitas famílias que já não conseguem mais pagar 3 cuidadores 24 horas. Tem muitas famílias que já não conseguem mais cuidar do pai ou da mãe idoso como conseguiam antes, porque agora o próprio filho está ficando idoso, porque agora o próprio filho tem que trabalhar até mais tarde para conseguir é, o dinheiro que precisa para cuidar dele e da própria família. É muito mais comum agora que as pessoas se coloquem em casa de repouso, coloquem os pais e as mães em casa de repouso. O estigma está diminuindo em relação aos anos anteriores e a demanda é muito grande. Algumas poucas casas estão sabendo jogar o jogo do digital. Essas casas estão extremamente cheias. Elas estão cheias, elas não estão com idosos saindo pela janela porque elas estão tratando eles bem, elas estão tratando direito e colocando o tanto que faz sentido. Mas elas estão com lista de espera, elas estão subindo preço, elas estão abrindo mais casas. Eu conversei com um empreendedor esses dias que abriu a primeira casa em 2018 e agora já tem 10 casas de repouso. Por quê? Porque a demanda é enorme. Se você joga o jogo do digital certo, se você é encontrado, se você é escolhido, se você atende direito o seu cliente, eu sei que isso não é fácil de fazer, tá? Eu sei que você é especialista em cuidar de idosos, em gerir a sua equipe, em falar com o familiar. Você não é necessariamente especialista em fazer um site, em aparecer no Google ou em comercial e vendas. Você não é vendedor de carro. Eu tenho uma agência justamente para te ajudar a resolver isso. O que eu faço com casas de repouso que vem para mim com um problema de vendas, um problema de processo? A minha proposta é, eu vou trabalhar com você muito perto,
até a gente resolver todos os problemas de vendas. Porque a hora que você resolver os problemas de vendas, eles vão. Você não vai aguentar a demanda que vai chegar para você e a demanda que você vai receber. Você não vai aguentar mais trabalhar de tanta visita que você vai fazer. E principalmente você vai encher a sua casa, você vai poder subir o seu preço e você vai poder colocar alguém para fazer as tarefas que hoje você está fazendo na casa. Se você quer a minha ajuda para isso, marca uma call comigo. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra você fazer uma consultoria gratuita comigo. Eu vou olhar o seu site, eu vou escutar sobre os seus processos, eu vou ver a sua presença digital completa e eu vou te dar a minha opinião de como é que você vai encher a sua casa rápido nos próximos meses. Se você quiser que a gente execute isso para você, a gente é uma agência digital só de casa de repouso e vai ser um prazer executar. Se você não quiser, a consultoria é gratuita e considere um favor a consultoria para você. Vai ser um prazer te conhecer e eu tô louco para ouvir seus problemas.